Fala, meus amigos! Estamos começando mais um Biscoito TV. Hoje eu vou falar da nossa queridíssima VASP. Você conhece a Aviação Aérea São Paulo? Em abreviamento fica VASP. Sim, meus amigos, eu vou falar da VASP, mas eu vou fazer só um pequeno resumo da sua história, como surgiu a nossa querida VASP. Ela ficou nos nossos corações, na nossa alegria, como nós era criança. E você, seus pais que viajaram nessa querida, linda empresa que é a VASP. Como eu era criança, eu queria ser piloto da VASP. Meu sonho era pilotar um 737-200 naquela época. Ah, meus amigos, mas vamos lá no início de 1933, foi o ano que a VASP nasceu aqui no Brasil. Na cerimônia no Campo de Marte foi inaugurada a primeira linha comercial aqui no Brasil, com dois bimotores que na época era chamado de Mocepar ST4 em inglês, de São Paulo para São José e Rio Preto, com escala de São Carlos, São Paulo, Uberaba e Rio Preto. E esses aviões tinham capacidade para 3 pessoas naquela época, meus amigos. Então, tá só começando a nossa maravilhosa linda VASP, 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 VASP. Meus amigos, é complicado. Nossa linda VASP crescendo de novo, aquele monstros deles. E vamos lá, meus amigos, e desculpa que eu tô olhando muito para baixo aqui. Eu tenho uma mania de ficar assim olhando para baixo, para os lados, e esse negócio que eu tenho aqui também é muito importante. Mas vamos lá, meus amigos. Em 1933 aí, com as condições do que estava naquela época, não era muito boa não, né? Como chovia muito em São Paulo, no Campo de Marte, isso atrapalhou muitas operações da VASP, com ventos fortes, chuva e mudação que estava tendo na pista do aeroporto. Isso fez a VASP ficar um bom tempo sem operar. Mas em 1934, em 16 de abril de 1934, a VASP transfere o seu lindo aviões para o aeroporto de Congonhas. Quero dizer que naquela época Congonhas estava sendo aquele aeroporto novo, lindo, maravilhoso. Então isso fez que a VASP transferisse sua empresa para Congonhas, onde nós nasce o campo da VASP lá. Então isso fica uma coisa mais muito bonita, mais maravilhosa e tal, sim. Mas em 1935 a VASP passa por um problema financeiro que faz a empresa rebolar aos 30. Sim, meus amigos, em 1935 a VASP não estava com mais condições de operar em São Paulo. O que teve? A diretoria teve uma ideia que fez assim: já não tem dinheiro suficiente, vamos pedir ajuda ao governo do estado para ajudar nós. O que aconteceu nessa época? Em 1935, ele foi lá no governo do estado pedir ajuda e o governo do estado abriu espaço e falou: sim, vamos aumentar a VASP. E com capital muito alto, a VASP comprou 2 Juncos. Como é que chama o nome da empresa? O nome dos aviões é Junqueju Junqueju S23M. Nossa, esse avião é muito complicado, tá? Em 1936, a VASP estabeleceu a sua primeira linha comercial para São Paulo, Rio de Janeiro, e em 1937 recebeu mais um Jux. Meus amigos, mais um Jux. Eu não tenho como mostrar aqui para vocês as fotinhas porque não vai ser editado, mas aconteceu, esse Juque, um avião deles aí teve uma maior tristeza que nós passamos no Brasil, que foi o acidente que chocou com outra aeronave da Dragonflyer no aeroporto São Dumont. Foi uma tragédia, um acidente, isso abalou muito a empresa. Então, em 1939, a VASP comprou uma pequena empresa, a Orient
como é que é? Esqueci o nome, da nome, da... Meu Deus, deixa eu lembrar, Aerolord Iguaçu. Isso, a Aerolord Iguaçu. Acho que é esse nome que fala, né? Comprou essa empresa, mais conhecido como Chamart. Como é que é? Fala esse trem direito aí, eu não tô entendendo não. Fala esse trem direito. Sim, meus amigos, comprou a Chamart. Na época, Chamart, em 1939, a Chamart estava começando a operar, mas não estava dando certo porque as concorrentes, que era a VASP naquela época, era muito forte. Então, a que fez? A Chamart preferiu vender seus equipamentos para a VASP. Então eu não sei quanto que deu naquela época, acho que foi uns 70 milhões, não sei, não me lembro muito bem, mas eu li uma reportagem desse aí de Chamate, que estava começando, não deu certo, vendeu sua operação. E isso fez que a VASP comprasse a Aerolord em Iguaçu, comprou ela, e na região sul, que ela estava dominando, cresceu a grandiosa. Em 1949, a VASP começou no aeroporto de Canduva, onde ela operou por 3 anos ali, entre São Paulo, Santos e Rio de Janeiro, com o poderoso DC-3 Douglas. Síssimo, poderoso Douglas DC-3, onde operava em Canduva por muito tempo. Ficou ali em Canduva por 3 anos. E ali foi desembolando a conversa toda da aviação. Sim, ela operava por 3 anos na rua Pernambuco 153. Por 3 anos ali, entendeu? Mas em 1962 a VASP comprou mais outra empresa e onde fez a sua participação na rede nacional. Foi aí que a VASP cresceu diante de tudo. Sim, mas eles compraram a Lorde Aero. Aeros. Meu Deus, eles compraram a hora Aeros, onde teve muitas participações de muitos países fora, país não, nessa região de Mato Grosso do Sul, Recife. Então, ele comprou essa empresa onde deu uma participação nacional maior, né? Então por isso que a VASP também deu uma monetizada na sua frota, comprou com 3 Douglas, mais Samp Scania em 1955, e encomendou Visconde 800. Era o primeiro equipamento de turbina no Brasil, meus amigos. Era uma coisa magnífica, muito bonita de se ver. Era uma coisa assim, naquela época era novidade, como se fosse um 737, ó, 777 da Boeing, naquela época como fosse esse. E era muito bonito, mas depois trouxe também o NAC YS-11 Samurai. Em 1968 começou a era do jato. A VATS encomenda os novos, maravilhosos, gostosos aviões que eu amei, que eu quero um dia comprar. Se a ANAC Aviação, Departamento de Aviação Civil, quiser me dar um avião 737 da VASP, seja bem-vindo, que eu vou abrir um museu da VASP aqui na minha cidade, tá? É isso aí, tá? Trouxe 2 Boeing 737-200 Gente, você tem noção, naquela época era fantástico aqueles aviões. Eu era criança, eu tenho uns 8 anos de idade. Eu morava em Recife. Onde eu morava ali em Recife, tem um supermercado perto de onde eu morava. Tinha uns prédios ali na Avenida Recife ali, ó. Tinha um supermercado. Eu não me lembro, era um hiper supermercado. E eu morava perto daquele hiper supermercado ali na Avenida Recife. E ali tinha aquele supermercado e aqui tinha um aeroporto aqui. Aqui era o supermercado, aqui era o aeroporto. Desse lado aqui era o supermercado, aqui era o aeroporto. Então sempre que eu ia lá pra ficar, eu falava assim com a minha mãe, meu pai, pai, eu vou ficar aqui na porta pra ver os aviões. Gente, eu sempre via aqueles aviões, aquele símbolo assim da VASP brilhando. Era uma coisa fantástica.
Eu ficava admirando assim os aviões pousando, é que ele fazia aquela curvinha, dá aquela porta. Ele subindo assim, eu ficava admirado. E eu queria, como criança, era ser piloto da VASP. Começou meu sonho de ser piloto da VASP. Foi nesse dia que eu vi uma primeira vez um 737-200 da VASP. Eu fiquei tão admirado com aquele avião que eu queria ser piloto da VASP naquela época. Eu não podia ser, mas eu queria ser. Em 1983 chega o Airbus A300B2, aquele lindo, enorme avião maravilhoso. Sim, a VASP teve condições de comprar 3 aviões daquele. Meus amigos, não é baratinho não, esse daquele não, tá? Comprou 3 Airbus 300B2. Era um magnífico, aquele avião enorme e tal. Hoje nós vemos ele lá em Guarulhos? Acho que sim. Acho que é em Guarulhos, no pedacinho de Guarulhos lá. Encontra ele lá, parado, abandonado. Aquele A300B2 está lá parado junto com mais 3 aeronaves da VASP, o 737-200, quer dizer. Ai, é lindo, maravilhoso aquele avião parado, não? Aquele magnífico, gigantesco avião. Em 1996, a VASP trouxe mais um 737-300. Ah, meus amigos, naquela época um 737-300 como se fosse um 737-800 dessa época. Era um avião moderno naquela época, era um avião fantástico, velho. Tinha computador de bordo, era coisa maravilha. Como se fosse o 737-300 daquela época, é como se fosse um 737-800 da Gol, hoje em dia. Tem a comparação da época. Então, era coisa fantástica, maravilhosa, gostoso de se ver. Eu era apaixonado pela VASP. E foi aí que a VASP iniciou a sua expansão no território internacional. A VASP, além de aumentar sua frota de avião, aumentou pro magnífico e trouxe mais 3 DC-10 e 9 lindos MD-11. Gente, era magnífico ver aquele MD-11 da VASP voando, pousando. Aquele era moderno, o MD-11 com as suas turbinas e em cima também. Gente, era a coisa mais linda, velho. E ver aquele MD-11, aquele... Não, gente, quando eu era criança, meus pais me levavam no aeroporto só pra ver avião, né? Eu chegava lá, ele sabia que eu era fã de avião, apaixonado por avião, e eu gostava de ficar lá vendo aqueles aviões assim parados. Eu lembro que tinha um 737-200, um 737-300 e aqui um MD-11, aquele lindo avião, velho. Puta, é muito avião, lindo, lindo demais, gente. E foi aí que nesses aviões que a VASP não quis parar, não, e criou a sua VASP System, uma empresa. Antes de começar a VASPEX, começou essa empresa aqui, a VASP System. Foi um avião de frota de avião de passageiro também, onde que trouxe magnífico. E a metade dos aviões DC-10 e MD-11 da VASP passou tudo para ele, onde a VASP só ficou operando com alguns MD-11s. Só que não durou muito tempo não. Na década de 90, em 1990, a VASP encerrou todas as suas atividades por o Vaporware System. Cancelou foi tudo ali naquele momento, acabou. Vendeu a empresa e vendeu metade dos aviões. A VAR só ficou com alguns aviões DC-10 e MD-11. E foi aí que, nesse momento aí, a empresa começou a ter os seus problemas financeiros. Através da VASP Air System começou a vir os problemas. Como a empresa vendeu essa aqui para pagar a metade, a ANAC naquela época parou de 8 aviões da VASP. 8 aviões. Que esses aviões são 737-200 que nós sabemos. Esses aviões hoje nós vemos em muitos aeroportos parados, como Guarulhos, Congonhas, Recife, Maranhão,
Mato Grosso, Manaus. Nós vemos muitos esses aviões parados lá. Que era nessa época entrou o tal do ADS. É uma sigla que eu esqueci o nome direito, não sei falar esse nome, tá em inglês, How of Nis Direction. Eu não sei falar esse nome não. Eu vou deixar aqui na descrição a história completa da VASP. Tá lá no meu blog, vai lá, gente, olha lá que a história tá interessante. Só tô passando um resumo aqui para vocês, que é uma coisa maravilhosa, linda demais, gente. E, gente, foi aí que começou a crise da VASP, né? Com todos esses problemas, a VASP vem passando, ela não tinha dinheiro naquela época para fazer algumas verificações e modificações da empresa. O que é que ela decidiu então? Era encostar aquelas 8 aeronaves que nós conhecemos hoje, está nos aeroportos abandonados. Não teve condições de fazer algumas modificações para melhorar para o passageiro, então decidiu parar. Foi nesse tempo aí que a VASP começou a andar de maus caminhos mesmo. Foi ela que ela não teve condições de pagar o abastegamento dos aviões, não teve condições de aumentar, não teve condições de pagar seus funcionários. Foi nessa época que teve aquela paralisação que até hoje eu lembro passando no Jornal Nacional. A VAST, os funcionários da VAST para de trabalhar e faz greve para receber salário, porque estava atrasado. A VASP naquela época não tinha mais condições de trabalhar, não tinha mais dinheiro nenhum. Onde fez, que fez que a VASP parou todo o funcionamento? A VASP tinha 47% dos aviões trabalhando naquela época, não, 48% daquela época. A VASP ficou com 3 aviões funcionando na época. 3 aviões, quer dizer, ele tinha nenhum terço direito do. Então, ela tinha 47% dos assentos vendidos naquela época. Quer dizer, ela tava para mal, para pior mesmo, para acabar mesmo. E foi então assim, a VASP parou de funcionar no final de janeiro de 2005, sem condições de pagar seus funcionários, nada. Não tinha condições de nada, nada não. Foi aí que a ANAC, Departamento Nacional de Aviação Civil, cassou a sua licença de operações. Então foi aí que começou a crise. A VASP, hoje nós vemos a VASP, aquela linda empresa maravilhosa, nos abandonada. Foi declarado falência total. E, gente, essa aqui é a pequena história que eu estou trazendo para você da VASP. Sabe, uma linda história dessa. A VASP, como ficou marcado em nossos corações, aquele crise dos aviões nós vemos hoje abandonado. Foi uma crise que já chegando para derrotar mesmo a VASP, não teve mais. Sim, eu tenho uma história mais completa, assim, essa aqui como foi iniciou. A galera da VASP, né, com os diretores, os donos, correram atrás, e não deixaram parado não, eles correram atrás, tentou trazer a VASP de novo, mas como ela tinha muitas dívidas, não tinha mais condição nenhuma, é, recorreu na justiça, ver que se dava patrãomente trazer alguns aviões voando para VASP, não conseguiu nada. Então ficou triste e a VASP foi declarada falida total no Brasil e ficou extinta. Hoje não só lembra da VASP porque nós vemos aqueles aviões parados e abandonados. É uma coisa muito triste. Mas é isso aí, meus amigos. Se você quer saber dessa história mais completa, mais elegante, vou deixar o link aqui no meu blog aqui. Entra nele e leia lá, que a história tá muito legal, está muito bacana. Eu só falei só um resumo total da empresa, certo? E eu realmente estou muito triste com isso. Que futuramente, quem sabe eu posso ser um dono da empresa. Quem sabe eu posso trazer o nome VASP de novo. Isso é futuro, meu amigo. Deixa eu ganhar na Mega Sena, né?
ganhar os meus 184 milhões da vida aí, né? Quem sabe que eu ganhando a Mega Sena eu posso trazer a VASP de volta, né? É isso aí, meus amigos. Espero que vocês gostem desse vídeo, né? Eu sei que eu tô dando uma desviada assim, eu tenho essa mania direto, eu tenho que perder essa mania, gente. Eu não sei, eu sei conversar pros lados, assim, olhando pra baixo, olhando pra cima. Eu não sei ficar olhando direto pra câmera, eu tenho que acostumar com isso, não é o meu costume. Espero que vocês gostem desse vídeo, né? Se vocês gostaram desse vídeo, então você já sabe o caminho. Vá na biscoitaria mais perto da sua casa, curte o biscoito, compartilhe o biscoito e não se esqueça de se inscrever aqui no canal, meus amigos. Vou chegar lá, até mais, até o próximo vídeo. Falou! E se vocês gostaram desse vídeo, se vocês quiserem que eu traga mais outra companhia aérea, deixa aqui na descrição aqui, nos comentários aqui, ou então entra no meu Facebook Biscoito TV 3@gmail.com.br, onde eu vou deixar aqui também na descrição o Facebook do Biscoito TV. É isso aí, meus amigos, até lá, até mais, até o próximo vídeo. Falou e fui!